Terceiro exercício, vocês precisam apenas fazer o balanceamento da equação química. Eu aqui acabei separando qual era a quantidade de átomos no lado dos reagentes e no lado dos produtos. Reagente lado esquerdo, produtos lado direito. Mas cuidem ao seguinte detalhe. No enunciado da questão 3, diz o seguinte: para 2 mols de Al2O3, óxido de alumínio, para 2 mols. Então cuidem, agora nós vamos ter uma quantidade de átomos no lado esquerdo completamente diferentes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Aqui continua um átomo de carbono. 1 carbono, 2 oxigênios. Aqui nós temos 6. Que número inteiro eu posso colocar aqui na frente que multiplicado por 2 vai dar a mesma quantidade, 6, de átomos de oxigênio no lado esquerdo? 3. Então, 6. Cuidem que a quantidade de carbonos também muda. 3 vezes 1, 3. Coloco 3 aqui também. Já para alumínio, como eu tenho um total de 4 e no lado direito eu tenho somente 1, coloco o coeficiente ou número inteiro 4 na frente do alumínio. Obtendo-se então 4 átomos de alumínio metálico. Que é pedido? Quantos mols de CO2 e Al, respectivamente, são produzidos nesse processo de CO2 e Al, respectivamente? CO2 são 3 mols e alumínio são 4. Alternativa E. Quarta questão. Novamente nós temos uma equação química. Esta equação já encontra-se balanceada. Aqui não vou fazer a análise de todos os átomos para ver qual é a quantidade no lado esquerdo e no lado direito. Isso aí vocês podem fazer aí em casa, esse teste. Mas é uma reação que já encontra-se balanceada. A quantidade de átomos no lado dos reagentes e produtos é exatamente a mesma. Outros dados que o exercício não menciona, mas onde eu vou conseguir esses valores? Na tabela periódica. Mas nos exercícios aí, boa parte, principalmente nas avaliações, eu irei fornecer para vocês. As massas dos elementos: cálcio 40, nitrogênio 14, hidrogênio 1 e oxigênio 16. Também o que é dado e o que é pedido é dado justamente as massas da cal viva, que é o óxido de cálcio, CaO, 10,5 gramas, e também as massas da amônia, que é o NH3, não é amônio, amônia NH3, um fluido gasoso, 5,1 gramas. E o que é pedido para calcular? Qual é o grau de pureza, o teor de pureza do óxido de cálcio? Vamos precisar determinar um percentual para este reagente. Abaixo eu calculei exatamente quais são as massas dessas substâncias, do óxido de cálcio e da amônia. Percebam aqui que nós temos 1 mol de óxido de cálcio, não aparece 1, mas mesmo que não apareça, nos dá uma ideia que seja aí 1 mol desta substância, deste óxido, e no lado direito são 2 mols de NH3. Massa de um átomo de cálcio, 40. Massa de um átomo de oxigênio, 16. 40 mais 16, 56 unidades ou 56 gramas. NH3. Massa atômica de um átomo de nitrogênio, 14. Mais índice 3, 3 vezes a massa atômica de um átomo de hidrogênio. 3 vezes 1, 3. 3 mais 14, 17 unidades ou 17 gramas. Mas cuidem, como são produzidos 2 mols deste gás, que é amônia, eu vou multiplicar o 17 por 2. 17 vezes 2, 34 unidades ou 34 gramas. Vamos agora aos cálculos. O primeiro cálculo. 56 gramas de CO estão para 34 gramas de NH3, exatamente os valores que nós tínhamos separado para as massas dessas duas substâncias.
o objetivo é encontrarmos o teor de pureza da cal viva, que é o óxido de cálcio. Então, ó, X está para 5,1 gramas de NH3. O primeiro cálculo eu utilizo a massa de NH3. Separo o outro valor que é referente ao óxido de cálcio para o último cálculo, a fim de encontrarmos o teor de pureza desta amostra, deste reagente. O valor dessa primeira regra de 3 será correspondente a 8,4 gramas de óxido de cálcio. E esse é o valor encontrado de maneira experimental. O teórico é justamente o 10,5 gramas. 10,5 gramas correspondem a 100%. 8,4, que é o que nós encontramos aí na prática, isso correspondem a X. O valor que vocês encontrarão de pureza para a cal viva corresponde a 80%. Alternativa C. Exercício de número 5. Novamente nós temos a seguinte equação química e ela encontra-se também balanceada. Tá? A quantidade de átomos no lado esquerdo e no lado direito é exatamente o mesmo. O que é dado, que é pedido no exercício? É dado as massas de dióxido de titânio e gás oxigênio iguais a 50 e 14 gramas respectivamente. E também, neste caso, aí sim, são fornecidos as massas atômicas do titânio, oxigênio. Tá? Bom, o que é pedido? É pedido para calcular o teor de pureza do dióxido de titânio, que é justamente o nosso reagente. Tá? Então aqui eu fiz o cálculo das massas das substâncias que nos interessam, correspondentes às informações iniciais de suas massas. Dióxido de titânio, TiO2, 47,88, é apenas um átomo de titânio, mais 2 vezes a massa do elemento oxigênio. Vai dar um valor igual a 79,88 gramas inicialmente, para 1 mol de dióxido de titânio. O2, 2 vezes 16, 32 gramas. Essas 32 gramas também são correspondentes a 1 mol do gás oxigênio. Se nós observarmos, voltarmos à equação, nós temos 3 mols de dióxido de titânio e 3 mols de O2. Essas massas eu preciso obrigatoriamente multiplicá-las por 3. 79,88 vezes 3, 239,64 gramas, a nova massa de dióxido de titânio, e a massa do gás oxigênio também multiplicarei por 3, obtendo assim um valor de 96 gramas. As massas determinadas referentes ao dióxido de titânio e ao gás oxigênio corresponderão à nossa primeira linha da regra de 3. 239,64 gramas de dióxido de titânio estão para 96 gramas de gás oxigênio. Como o objetivo é calcularmos o teor de pureza do dióxido de titânio, utilizarei no primeiro cálculo a massa do gás oxigênio, que é de 14 gramas. Aqui nós vamos obter qual é a massa de dióxido de titânio para 14 gramas de gás oxigênio produzidas. O valor será correspondente a 34,9475 gramas. O valor teórico que é dado no exercício é de 50 gramas de dióxido de titânio. Esse valor teórico corresponderá a 100%. 50 gramas está para 100%. Nós vamos querer saber qual é o teor de pureza para 34,9475, que é o valor obtido na prática, experimentalmente. O valor aproximado corresponderá a 70% do teor de pureza de dióxido de titânio, letra B.